Filhos queridos e amados, o tema de hoje foi proposto pelos próprios ouvintes, a questão da nulidade do matrimônio. Veja, a igreja não desfaz matrimônio. A igreja não tem o poder de desfazer matrimônio. A igreja declara nulo. Mas sobre isso, irá nos falar Padre Fabiano Dias Pinto. Participe. O tema é bastante polêmico e temos recebido muitos e-mails. Desde já, quero saudar, já está aqui conosco, Padre Fabiano. Um grande prazer tê-lo aqui, meu irmão. Uma alegria imensa. Obrigado, digo eu, pelo convite, Padre Reginaldo, e também pela oportunidade de falarmos desse tema que hoje é tão atual e preocupa tanta gente em nossa igreja. Nós que agradecemos, obrigado pela sua disponibilidade, você que está lá no seminário, trabalha no tribunal, mas muito obrigado. Sabe, Padre, a gente tem recebido de todo o Brasil muitas perguntas, muito questionamento, porque não é que é moda agora, não é isso, mas as pessoas com as informações estão sabendo mais sobre este assunto da nulidade do matrimônio. E, por exemplo, questões que vieram que nós vamos responder ao longo do programa. Primeiro, a nulidade do matrimônio não é uma forma da igreja aceitar o divórcio? Depois, qual o procedimento que deve ser tomado para tornar o matrimônio nulo? Quais os principais motivos que levam à nulidade do matrimônio? Qual o tempo e o custo de um processo de nulidade matrimonial? Bom, são perguntas, eu só coloquei para o ouvinte saber o que nós vamos tratar. Mas a primeira pergunta eu queria fazer: o que é um tribunal eclesiástico? Que parece uma coisa de polícia, parece uma coisa de... O que é, Padre Fabiano, um tribunal eclesiástico? Em primeiro lugar, o tribunal é um lugar onde se deve fazer justiça. Então, ao falar tribunal, nós já lembramos em julgamento, já lembramos coisas negativas. Por exemplo, condenação, pena, sofrimento. E o tribunal é justamente para aliviar sofrimento, para cooperar a fim de que as pessoas não tenham dificuldade, até mesmo se tiverem que cumprir alguma pena. Certo. O tribunal, em primeiro lugar, então, é o lugar onde se faz justiça. O tribunal é para que haja equidade na vida e uma equidade entre as pessoas. Portanto, o tribunal eclesiástico é o tribunal da igreja que busca fazer justiça diante de situações que aparecem aos fiéis batizados. Quais são geralmente, a nulidade matrimônio é um dos, mas quais são outros assuntos que acontecem, que são do fórum de um tribunal eclesiástico? O que é da competência do tribunal, por exemplo, além da questão matrimonial, que é a mais procurada hoje, são questões relativas à vida da igreja em geral, os direitos e deveres dos fiéis batizados. Claro que nem tudo é tratado diretamente no tribunal, porque nós vemos a igreja como uma porção de fiéis, onde o bispo é que detém a potestade. Se diz assim até de uma maneira jurídica, a potestade na igreja está nas mãos de quem tem o poder de regime. Quem tem o poder de regime é o Papa e os bispos. Certo. Então, nós estamos acostumados a ver o poder a partir de Montesquieu na igreja, na sociedade civil, o poder tripartido, executivo, legislativo e judiciário. Na igreja não é assim. A igreja não é democrática nesse sentido, a igreja é hierárquica. Então quem detém o poder é o bispo. Portanto, muitas coisas são já resolvidas pelo próprio bispo, não passam pelo tribunal. E o poder do tribunal, digamos, é um poder vicário, em certo sentido. É uma mão, é um braço do bispo para ajudar em certas questões, porque o bispo também tem o dever de atender pastoralmente a sua igreja, e ele não pode se deter a questões mais complexas que tomariam muito o seu tempo. Então, o tribunal tem diversas questões. Por exemplo, um padre que
quer deixar o ministério. O sujeito é ordenado sacerdote e de repente descobre que ele quer continuar sendo cristão ou quer casar e precisa de uma dispensa. Então, vai procurar o tribunal para receber essa dispensa. Ou então acontece algum problema numa comunidade com relação aos sacramentos, o tribunal também tem competência em certos assuntos, embora muitas vezes isso já se resolva com o próprio pároco, com o bispo. Padre Fabiano, toda diocese tem um tribunal? Praticamente as grandes dioceses no nosso país têm um tribunal. Certo. Aquelas dioceses que não têm o tribunal, ao menos tem uma câmara eclesiástica, Certo. onde as pessoas podem recorrer. O nosso tribunal de Curitiba, por exemplo, é um tribunal regional. Na verdade era um tribunal regional. Atualmente é um tribunal interdiocesano. Deixou de ser regional, porque nós temos tribunais em Maringá, Londrina e Cascavel, as 3 grandes arquidioceses, além de Curitiba. E temos agora o Tribunal de Curitiba como Tribunal Eclesiástico Interdiocesano e de Apelação. Ele envolve em si Curitiba e as dioceses chamadas sufragâneas, as dioceses próximas. Paranaguá, Ponta Grossa, São José dos Pinhais, União da Vitória. Tá certo. O tema, acredito que ajuda muito ao povo de Deus. O tema é sobre a nulidade matrimonial. E nós estamos aqui com o Padre Fabiano Dias Pinto. E a pergunta que nos veio de Minas Gerais: a nulidade do matrimônio não é uma forma da igreja de aceitar o divórcio? Padre Fabiano. Não, a igreja não pode desfazer um casamento. A igreja só pode dizer que ele não houve, ou que ele houve. Até que se prove o contrário, todo matrimônio goza do favor do direito. Então, até que se prove o contrário, todo matrimônio realizado conforme a praxe da igreja, conforme o costume geral, este matrimônio é válido. As pessoas que julgam que o seu matrimônio não é válido, que portanto é nulo diante de Deus, elas entram com um processo no tribunal para que seja visto se esse matrimônio diante de Deus, diante da igreja, é válido ou nulo. Dessa forma, eu reafirmo, a igreja não declara um matrimônio como é declarado o divórcio, digamos, na sociedade, como o povo entende o divórcio, separar-se, deixar de lado. O próprio Jesus, no Evangelho, fala: o que Deus uniu, o homem não separe. E Jesus deixa claro, e o estudo da Sagrada Escritura nos fala que isto é uma ipsissima verba Iesu, é uma palavra dita pelo próprio Jesus, que realmente ele falou que o que Deus uniu, o homem não separe, e nós não podemos ir contra Jesus Cristo, por isso nós não podemos ser a favor do divórcio. Jesus dizia que Moisés havia autorizado o divórcio por causa da dureza de coração. Exato. E então não se trata, só para reforçar para os nossos ouvintes, não se trata de declarar a separação hoje, se trata de mostrar, depois de um estudo, uma avaliação, por isso o tribunal, de que ele não existiu já no início, é isso? Isto, que desde o começo houve alguma falha, algum vício de consentimento, algum impedimento, ou não foi respeitada a forma canônica, não foi feito conforme o costume da igreja este casamento. Porque às vezes as pessoas pensam que estão casando, mas não estão casando. E eu acho que aqui nós já entramos, Padre Fabiano, na pergunta que mais apareceu. É algo impressionante. Quando surgiu o assunto de todo o Brasil e fora do Brasil, inclusive uma senhora do Japão que está nos acompanhando agora, a pergunta: quais são os motivos que levam à nulidade de um matrimônio? Por favor, Padre Fabiano. Os motivos se resumem em 3, né? São os impedimentos, os vícios de consentimento e aquilo que a igreja chama de defeito de forma. Falar assim, ninguém poderá entender realmente. Então, o que seriam os impedimentos? Então, são leis que impedem que o consentimento seja algo eficaz. Certo. O que é que a igreja exige para o casamento? Que um homem e uma mulher capacitados para casar, que eles possam unir-se e possam ser capazes também de depois ter filhos, ou não, depende do caso, mas que eles sejam capazes de manter uma vida a 2. Então, este homem e esta mulher, eles devem
estar livremente consentindo com aquela ação. Certo. Não pode ser um casamento arranjado. Não pode ser um casamento por dinheiro. Não pode ser como acontece muitas vezes, a moça fica grávida e é obrigada a casar. Então tem que ser um consentimento livre, sem impedimentos, ou seja, sem aquilo que faça com que o casamento seja declarado nulo. A coação, qualquer forma de coação ao casamento... torna o casamento nulo. Certo. Por exemplo, você disse que uma pessoa que está grávida e foi coagida a casar... Esse casamento pode ser declarado nulo. Não assim em todo caso, tem que ser analisado. É isso. Lembremos bem que cada caso é um caso. Por isso que se entra com um processo. Por isso se entra com um processo. Porque nós não podemos ir contra Jesus Cristo, que disse: o que Deus uniu, o homem não separe. Certo. Quais outros impedimentos? Existem os impedimentos de idade. Às vezes querem fazer casar uma moça, uma menina de 11, 12 anos. Isso é um impedimento, não tem idade para casar. Existe o impedimento de impotência. Não podemos confundir impotência com esterilidade. Impotente é aquele que não pode realizar um ato sexual normalmente. Então, há mulheres que não têm condições de realizar um ato sexual e, sobretudo, há muitos homens que são impotentes. E não podemos, como eu disse, confundir impotência com esterilidade. Aquele que é impotente não tem condições de casar. Agora, quem é estéril pode casar, desde que informe a outra parte, se souber, que não pode ter filhos. E se a mulher só ficar sabendo que ele é estéril depois do matrimônio? Se ela deixou claro para ele que gostaria de ser mãe, também pode ser feito um processo e ela terá que provar que disse para ele antes do casamento que queria ser mãe e a esterilidade impede isso. Então pode ser... E o mesmo vale para o homem. Se o homem tinha desejo de ser pai, ela omitiu, sabendo que era estéril. Sim, esse casamento, depois de uma boa análise, pode ser considerado nulo. E se houver, que é o caso mais frequente que aparece, Padre Fabiano, a impotência depois do matrimônio? Depois do matrimônio, isso chama-se impotência relativa. A impotência pode ser absoluta ou relativa. Absoluta é aquele que é impotente e não tem praticamente cura. Certo. E relativa é por questões psicológicas. Essa pessoa precisa de um tratamento. Certo. Então muita gente deixa de ter relações sexuais no matrimônio por questões psicológicas, por dificuldades na convivência. Isso é uma impotência relativa. E há homens que às vezes não conseguem manter relação com a sua esposa e com outra fora consegue. É um problema psicológico, isso precisa ser tratado. Terapia resolve isso. Ou até mesmo... eu sei de casos de pessoas que procuraram ajuda espiritual e com oração de cura conseguiram superar este problema. Outros casos de impedimento, ainda no primeiro bloco, vamos assim dizer. Sim, há impedimento de rapto. Por exemplo, você roubar a pessoa para casar. Eu vi um caso muito interessante da mulher que roubou um rapaz para casar. Porque sempre a gente imagina, o homem roubando a moça. Mas eu já vi de uma mulher que roubou o rapaz para casar. Disparidade de culto. Por exemplo, alguém que... um budista vai casar com uma católica e não é pedida dispensa para o bispo. Então, esse casamento pode ser declarado nulo. Existe impedimento de ordem sacra. Nós dois somos ordenados padres. Se de repente nós quisermos casar, nós estamos impedidos pelo sacramento da ordem, porque atualmente a igreja tem a lei do celibato. Há também impedimento de voto. O voto religioso. No caso dos religiosos. Casos religiosos, um frei e uma freira também não podem casar porque tem os votos, a não ser que sejam dispensados desses votos. Existe o de crime. Por exemplo, há pessoas que se apaixonam, aí vai lá e mata a esposa ou o esposo para ficar com aquela pessoa por quem está apaixonado. É um impedimento, o crime. Existe a consanguinidade. Irmãos não podem casar. O programa está esquentando, meu Deus do céu. De todo o Brasil está chegando perguntas. Sinal que é um assunto que tem que ser, de fato,
tocado, explicado, porque quando mais conhecemos, mais amamos. Eu acredito muito nessa catequese permanente. Nós estamos aqui com o Padre Fabiano Dias Pinto, falando exatamente sobre a questão dos impedimentos. E a pergunta que ficou no ar, se uma pessoa casa não sabendo que a outra parte era dependente de álcool ou de alguma droga, é um motivo para impedimento? Padre Fabiano. Pode ser um motivo, desde que a pessoa realmente não saiba e, ao ser aberto um processo, a pessoa consiga provar que não sabia e que ela pretendia casar com uma pessoa que não tivesse tais vícios. Então, muitas vezes, as partes, sobretudo as mulheres, sabem que o sujeito bebe, que o sujeito fuma, que o sujeito usa drogas, mas a pessoa está tão apaixonada e pensar depois do casamento, esta pessoa, este meu amor, vai fazer com que a pessoa deixe tudo isso. Até pode acontecer, não podemos duvidar da graça de Deus. Milagres acontecem. Milagres acontecem de fato. Porém, não é bem assim. Nós não podemos fazer um matrimônio com condição de futuro. O seu sujeito bebe, ele não vai deixar de beber só porque entrou na igreja para casar. A não ser que haja uma conversão muito profunda. Eu conheço casos em que a coisa aconteceu assim, mas não é a maior parte dos casos. Às vezes o sujeito casa e continua bebendo e às vezes bebe até mais. Então, usa droga, vai usar constantemente, porque é algo que está com a pessoa, é um vício. De tal forma que se eu sei que esta pessoa tem um problema e quero casar, eu tenho que aceitá-la como ela é, então. Padre, aqui de Minas Gerais, a Suzy de Divinópolis acabou de fazer essa pergunta. Qual a posição da igreja com relação a casamento misto? Meu companheiro é de outra religião, não tem nenhum sacramento, nós podemos nos casar na igreja católica? De modo geral, sobre o casamento misto, padre. Sim, é possível casar desde que haja uma dispensa. Procura o pároco, encaminha-se à cúria diocesana, ao arcebispado, aqui em Curitiba, por exemplo, você faz isso, encaminha-se ao chanceler do arcebispado. E lá, certamente, em Divinópolis, lá é a diocese. Diocese, encaminha-se ao pároco, e o pároco leva ao chanceler e pega com o bispo a dispensa necessária para a mista religião. Porém, deve-se sempre garantir que a parte não católica vai respeitar a parte católica e vai permitir que os filhos desta união sejam educados na religião católica. Certo. E a gente estava falando sobre os impedimentos e quais são os vícios de consentimento? Os vícios, geralmente eles estão relacionados assim àquilo que pode afetar diretamente o próprio consentimento. E isto pode afetar um ou dois dos contraentes. Você que é pároco, Padre Reginaldo, já deve ter feito o processo de casamento, onde se diz lá, naquelas perguntas, você aceita a unidade e a indissolubilidade? Eu já atendi pessoas que disseram, não, eu não aceito a indissolubilidade. Indissolubilidade, já devem ter visto café solúvel, né? Café solúvel é o café que você põe na água e ele dissolve. Então, indissolubilidade é um casamento que não dissolve, que não acaba. Hoje em dia, com essa moda do ficar, o sujeito fica, beija, até transa, e depois, quando não está mais afim, cai fora. Então, com esta moda, também entrou na cabeça das pessoas que o casamento pode ser solúvel. Casou, não deu certo, acabou o amor, vai cada um para o seu canto, acabou-se tudo. E há pessoas que não aceitam de fato a indissolubilidade do matrimônio. Então o casamento, o consentimento deve levar à unidade do casal, à indissolubilidade e depois propiciar a geração e a educação da prole, a abertura aos filhos. De tal forma que se falta alguma coisa dessa, sobretudo no tocante à unidade e indissolubilidade, há um vício. Certo. Se eu vou casar e depois eu não vou exercer as minhas responsabilidades, eu não posso casar. Se eu vou casar e vou ficar passeando, viajando, tendo uma vida de solteiro, o sujeito que é casado é um playboyzinho que casa, deixa a mulher em casa e sai em festa, rave, baile com outras, não sei o que, não tem nada a ver. Ele está atentando contra a unidade e provavelmente contra a indissolubilidade.
Então, o casamento é único e indissolúvel para que o casal viva em unidade, vivam juntos para sempre até que a morte os separe e possam, com a graça de Deus, gerar filhos e educá-los na fé. Mais alguma coisa sobre os vícios? Em resumo é isso. Se nós ficássemos falando dos vícios aqui, nós poderíamos ficar até de segunda-feira conversando. Mas geralmente os vícios estão relacionados a isso. Os vícios, eles atentam contra a unidade e indissolubilidade. Os vícios podem ser da parte de um ou da parte de outro. Não vamos confundir vícios de consentimento com outros tipos de vício, tal como falávamos antes, né, na questão dos impedimentos. Vícios de álcool, drogas. Vícios de consentimento são esses vícios que afetam diretamente as propriedades essenciais do matrimônio. Unidade, dissolubilidade, geração e educação da prole. Ouvi falar em dolo, erro de dolo. O que é isso? Dolo é quando eu causo algo a alguém, né? Então, quando eu faço com que a pessoa, vamos simplificar, quando eu faço com que alguém sofra por causa de mim. Certo. Então, esse dolo pode ser culposo, né? Eu ter culpa nele diretamente, ou eu posso, por alguma atitude, fazer com que a pessoa sofra. Isso também pode ser causa de nulidade. Perfeito. E desrespeito à forma canônica. O pessoal não está levando muito a sério isso não, né, padre? Não, essa questão da forma canônica é muito séria. A igreja vê o casamento como algo, como uma vocação bonita, como algo fundamental. O Papa João Paulo II dizia que a família é a célula-mãe da sociedade. Então, pelo casamento é que se forma uma família. Se, de repente, você vai casar e, como diz o povo, eu quero casar, padre, por que você quer casar? Eu pergunto. Porque eu quero receber a bênção de Deus, mas só para isso? Porque eu não quero viver em pecado. É muito pouco, né? Nós temos que influir, educar as pessoas, levá-las a meditar que o casamento é por amor. E não só para não viver em pecado. Não apenas porque é muito bonito. E às vezes as pessoas assistem filmes, veem casamento de princesas, não sei aonde, e querem reproduzir tudo isso. Fazer casamentos em chácaras, fazer casamento em clube, fazer um casamento à beira de uma represa, como já me convidaram ano passado, fazer um casamento em cima de um caminhão, como era sonho de um sujeito. E isso atenta, em certo sentido, contra a forma canônica. Deve ser respeitado o lugar e a forma também, que um troca o consentimento com o outro. Sobre o lugar. O que hoje, por exemplo, a gente sabe que cada diocese pode legislar diferente, né, o bispo? Sim. Mas o que é o comum, padre? O comum é que se realize o casamento na igreja, num templo, numa capela pública. Capela pública não é a capela de um clube, não é a capela da fazenda de um sujeito amigo. Capela pública, onde se realiza a missa para o grande público. Uma capela, ou uma igreja, ou um santuário, ou uma paróquia, onde as pessoas participem cotidianamente da Santa Missa, porque o casamento é um ato público. O casamento não é só para os dois. O casamento abre o noivo e a noiva para uma vocação eclesial, para que eles possam servir a Deus e servir ao próximo. Então, dessa forma, nós podemos ver que o casamento é comum ser realizado na igreja, e é importante que seja realizado na igreja, à vista de todos. Me permita, eu vou atender a Marinalva. Padre Reginaldo. Deus abençoe. De onde você fala? De Laje. Marinalva, qual a pergunta que você tem para o padre? Padre Fabiano, bom dia. Bom dia. Eu queria saber, numa situação assim, onde o noivo e a noiva casam na igreja católica com um efeito civil. Uma única cerimônia, né? Sim. Depois de um tempo, a noiva descobre que ele é homossexual. Ele é homossexual, daí ela já está grávida, daí faz o divórcio, e aí hoje, no momento atual, assim, ele aceitaria fazer a nulidade declarando-se homossexual. É possível? É possível. Só que, como eu disse, cada caso é um caso. A gente não pode dizer assim no rádio, é nulo, não é nulo. Eu sei. Mas ela, no caso, né, que se sente mais afetada, ela poderá com toda certeza encaminhar isso ao tribunal eclesiástico competente. Aí em Lages procuraria a Câmara Eclesiástica na diocese. Mas o casamento quando o casamento não é realizado na cidade que ela nasceu? Não tem problema, o casamento foi realizado na igreja. Ela que procure o lugar onde foi realizado o casamento, pega os dados, encaminha
para a Câmara Eclesiástica do lugar onde ela mora, e com certeza esse processo irá para o Tribunal Regional de Florianópolis. Tá, mas quanto faz o processo, o noivo se declarando é mais fácil, né? Sim, é mais fácil, porque ele admite a situação. E ela terá que encontrar testemunhas que comprovem isso também. Tá bom. Tá certo, Marinalva? Obrigada. Que Deus abençoe. Marconi, Quintino Ribeiro. você fala de onde? Eu falo aqui de Nova Serrana, Minas Gerais. Pois não, filho. Qual a pergunta que você tem para o Padre Fabiano? Padre Fabiano, é o Sim. seguinte, é o Evangelho de Jesus Cristo que eles abordam ele perguntando sobre o divórcio, né, que o Moisés assinou a carta. Mateus 19, 3, 12. Isso. Jesus Cristo falou com eles que o que Deus uniu, o homem não separa, mas ele deixa uma cláusulazinha lá que é fornicação. Esta palavra fornicação é que a gente tem assim, pouco entendimento sobre ela, sabe? Na verdade, eu acredito que ele está citando, que diz lá, por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, Isso. o homem não deve separar o que Deus uniu, desde que não seja por uma união ilegítima. Fornicação quer dizer isso. Não, fornicação, em certo sentido, é uma união ilegítima, né? Fornicação é, por exemplo, vamos dar um exemplo bem simples. Fornicação é o sujeito que vai no baile, ou vai na festa, ou vai na balada, chega, fica com a menina, transa, faz o que quer, o que não quer, e depois sai fora. Ou até continua numa vida pregressa, pervertida. Isso aí é uma fornicação. Seria, muita gente chama, por exemplo, fornicação o sexo antes do casamento. Então, fornicação seria isso, manter uma vida, digamos, como se fosse de casados fora do casamento. É um exemplo de fornicação. Entendeu, Marconi? Entendi. Deixa eu te falar. Luxúria também tem a ver com a palavra fornicação? Também tem a ver. Luxúria Às também. vezes é uma pessoa luxuosa demais que... Não é luxuosa. Luxuoso é uma coisa, né? Se eu digo que um hotel é luxuoso é porque ele tem coisas de luxo. Uma coisa é luxo, outra coisa é luxúria. Mas às vezes o luxo está ligado à luxúria. Mas, o Padre Fabiano, eu acho que o Marconi levantou, ficou uma perguntinha perigosa ali. Eu tenho muito medo que o povo às vezes entenda errado. Porque Nosso Senhor disse, caso, a menos que não seja um caso de não ilegítima. Então não é aqui que ele está falando, não é porque a mulher fornicou ou o homem fornicou que quer dizer que pode dar o divórcio. Não, isto não, porque o adultério não é causa de nulidade. Marconi, escuta bem essa resposta, para não dizer que o Padre Fabiano disse outra coisa, hein? Então, se por exemplo, o esposo e a esposa estão juntos, de repente um deles traiu, a esposa traiu o esposo ou vice-versa, a traição em si não é causa de nulidade. Porém, pode ser sinal de alguma coisa complicada. E pode cooperar para uma nulidade, embora não seja causa de nulidade. A traição, o adultério. Padre, por favor, sobre a forma canônica, depois nós temos aqui um maço de perguntas para ser feitas. A forma canônica é a forma habitual da igreja. As pessoas devem manifestar livremente o seu consentimento, aquilo que nós vemos. Eu te recebo, fulano, fulana, diante de Deus, e te prometo ser fiel, amar-te, respeitar-te na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Deve ser falado algo assim, né? Ou então o padre pergunta, você aceita viver com essa pessoa para toda a vida, tal? Sim, a pessoa responde. Então, esta forma canônica deve ser respeitada. O consentimento livremente expresso entre as partes, na frente de uma pessoa competente, na frente do sacerdote, na frente do diácono e com 2 testemunhas. Tá certo. Padre Fabiano, agora perguntas que eu tenho que fazer, que senão o povo fica bravo, viu? É só depois do casamento se descobriu que o marido já tinha outra mulher, continuava com ela. Esse casamento é válido? Depende se... Nós temos que ver se ele já tinha um vínculo com esta outra mulher. Se ele já era casado com ela, era casado na igreja, no civil. Porém, é um caso que pode ser encaminhado ao tribunal também para se observar se aquele vínculo anterior é válido ou não
e até como ele pode afetar o consentimento nesse segundo caso. É algo que pode ser levado ao tribunal para ser analisado. Padre, eu casei. Não sabia que o meu marido tinha uma filha com uma outra mulher. É motivo de nulidade? Também é algo que pode ser analisado. Vejam o que eu estou dizendo, pode ser analisado. Não que seja nulo ou seja válido, mas pode ser analisado. Padre, vício é causa possível de anulação, de nulidade? Vamos ver o que a pessoa entende por vício? É Há verdade. pequenos vícios. Há pequenos vícios, coisas que, por exemplo, tem gente que eu conheço é viciado em tomar água de manhã. Mas tem pequenos vícios. Nós podemos ver que depende do vício, né? É a coisa, tudo deve ser analisado. Lembrem-se, meus irmãos e minhas irmãs que nos escutam. Cada caso é um caso. Certo. Sou casada com uma pessoa que se divorciou porque a ex-mulher dele quis. Até o momento, sei que eu não posso comungar, mas ela comunga. Quem está errada? Neste caso, se a senhora não comunga e ela comunga, se ela vive sozinha, ela pode comungar. Ninguém está errado. Certo. Então uma pessoa separada, mas que vive só, pode... Não é uma pessoa separada que não tem outra união, que não está amigada, como o povo diz, pode tranquilamente comungar. Sou católica, meu namorado é da Assembleia de Deus. Podemos casar nas duas religiões, Marli? Nesse caso não se chama casar nas duas religiões. Se você é católico, seu namorado é de outra religião, pede-se uma dispensa de mista religião e casa-se na igreja católica, desde que ele aceite que os filhos, posteriormente, possam ser educados na igreja católica e respeitem a religião católica. A nulidade, padre, permite que se case novamente na igreja? Claro, justamente as pessoas procuram a nulidade de uma forma geral, não na totalidade, mas de uma forma geral, para poder casar novamente. Padre, mesmo depois de algum tempo de matrimônio, tendo filhos, pode-se conseguir a nulidade por um desses motivos citados? Sim, não importa o tempo. Mesmo com filhos, um casamento pode ser declarado nulo. Por causa de uma gravidez, meus pais exigiram que nos casássemos. Não deu certo. Podemos pedir a nulidade do matrimônio? É possível. Tudo será analisado. Se realmente ocorreu de ser nulo, chamar-se-á provavelmente uma nulidade por falta de discrição de juízo. Qual o tempo limite após o casamento para pedir a nulidade? Não há tempo. Eu já vi casos até depois de 40 anos de casados. Aqui eu vou deixar essa pergunta para o final. Padre, não seria melhor viver algum tempo com a pessoa para ver se realmente vai dar certo? E depois receber o sacramento do matrimônio? Sandro de Guarapuava. Na Europa, em alguns países, se faz isso. Na Suécia, na Holanda. Mas aí nós vemos que isso atenta, em certo sentido, contra a família. Que se namore decentemente, que se tenha, como se fala muito hoje, na canção nova, né? Que você tenha um namoro santo, com diálogo, com compreensão. Creio que um bom namoro vivido santamente pode fazer com que as pessoas se conheçam realmente. Porque às vezes já se quer namorar pensando em relações sexuais. E aí que está o grande problema. Vamos experimentar para ver se dá certo. Não é bem assim. O projeto de Deus não é esse. Quando acaba o amor, é motivo de nulidade? Depende do que a gente entende por acabar o amor, não? Então, pode ser que alguma coisa que levou ao amor ser substituído por outro sentimento, aquilo que no direito se chama uma aversio invencibilis, uma aversão invencível, possa ser causa de nulidade. Mas como eu sempre digo, cada caso é um caso. Existe uma normativa, existe uma lei, mas não é uma forma, não é uma camisa de força. Cada caso é um caso, porque cada pessoa é cada pessoa. Padre, entrei com um processo de nulidade porque meu marido tem o vício das drogas, mas agora ele voltou. Temos que nos casar de novo? O que eu faço? Não, se o processo não foi levado a termo, se não foi levado até o fim, não há necessidade de casar novamente, a não ser que já tenha sido decretada a nulidade. Mas, se o processo está em andamento, ele pode ser paralisado. E a última pergunta,
Por que é tão demorado? E aqui a pergunta: quanto tempo? Qual o custo de um processo de nulidade? Isto é complicado de responder. O custo vai muito do tempo que se estima. Aí, mais uma vez eu digo, cada caso é um caso. Geralmente nos tribunais aí no Brasil, cobra-se em torno de 3 a 5 salários mínimos, porque existe muita despesa com correio, com papel, com processo, e os tribunais geralmente não têm condições de atender tantos gratuitos patrocínios, porque muita gente que vai no tribunal, quase todo mundo, não tem condição, às vezes, de pegar e pagar o ônibus para ir aos depoimentos do tribunal. Então, também os bispos têm dificuldades em suas dioceses e nem sempre conseguem conceder às pessoas um gratuito patrocínio. Como que se faz? Quando se inicia um processo, procura-se o ecônomo no tribunal e a pessoa combina aquilo que ela pode pagar. Mas não é nada exorbitante, né? Não é nada exorbitante. Não existe um preço fixado, porque a pessoa vai lá e conversa. Ela primeiro, no Tribunal de Curitiba é assim, coloca seu nome em uma fila e quando a pessoa é chamada, ela vai conversar com o ecônomo do tribunal, com o juiz, para iniciar o processo, e ela combina e vê o que ela pode pagar. Cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa. Há aqueles que podem pagar, há aqueles que não podem pagar. E quanto tempo demora? A pergunta lá de Minas Gerais. Olha, em média, a gente diz assim 1 ano, talvez menos. Deve se demorar menos, poucos meses. Há casos que em 3 meses se faz aquilo que a gente chama primeira instância. Mas depende muito das testemunhas, depende muito das provas. É difícil dizer um tempo, mas geralmente é alguns meses, no máximo 5 meses. Há processos que se arrastam por 1 ano, isso fica complicado porque atrapalha os outros, e os processos se arrastam muito porque não há pessoal qualificado para trabalhar no tribunal, muitas vezes, não há padres ou leigos engajados nesta situação, e também porque as pessoas entram com o processo, muitas vezes desistem, daí vai atrapalhando quem está na fila, ou então as pessoas entram com o processo, combinam que vão pagar alguma coisa e não pagam, aí é impossível você mandar por correio as coisas. Há aqueles também que iniciam o processo e não mandam as testemunhas que prometeram, aí vai complicando cada vez mais. Padre Fabiano, para terminarmos, faltam poucos minutos, o senhor indica alguma leitura para aqueles que querem aprofundar, por favor? Sim, pode-se procurar aí nas livrarias católicas, há uma infinidade de livros sobre esse tema. Inclusive, nas edições paulinas, eu vi algumas semanas, que explica muito até como escrever um pedido de nulidade para o tribunal. Depois existe um livro muito simples chamado Nulidade Matrimonial, da editora Paulus, escrito por um padre de São Paulo, Ernesto Roman. O nome do livro, Nulidade Matrimonial, da editora Paulus. Também há um outro livro que seria mais para agentes de pastoral, para sacerdotes, senhores bispos que estejam nos ouvindo, que chama-se O que Deus Uniu. São lições de direito canônico das edições Loyolas e é publicado pelo padre Jesus Hortal, inclusive é o padre que fez os comentários do Código de Direito Canônico na versão brasileira. Padre Fabiano Dias Pinto, muito obrigado pela sua presença, agradeço imensamente e acredito que todos os ouvintes, as rádios irmãs também agradecem ao senhor. Eu agradeço também a oportunidade de estar aqui, agradeço o convite que me foi feito e espero ter podido colaborar com este momento de fé, esta fé em debate, para que muitas pessoas tenham algum esclarecimento sobre essa questão da nulidade matrimonial e que possam, aqueles que acham interessante, que se sentem inspirados por Deus, realmente garantir os seus direitos e viver bem os seus deveres como cristãos católicos batizados e, se tiverem necessidade, procurar o tribunal eclesiástico da sua região. E, em primeiro lugar, eu lembro, procure o seu pároco. Fale com o pároco da sua localidade, na paróquia onde você participa, se você quer encaminhar alguma coisa para o tribunal. Muito obrigado a você, querido ouvinte. Mais uma vez, obrigado, Padre Fabiano Dias Pinto. Evangelizar é preciso!